sobre a Operação Resgate. É verdade, eu partilho completamente com aquilo que disse o Vítor. Quer dizer, sem tirar uma vírgula, completamente. Vou acrescentar algumas coisas. Eu estou preocupado com aquilo que se está a passar, porque a Operação Resgate é um erro completamente. Portanto, é um erro porque está a atacar as consequências e não as causas. Ou seja, a Operação Resgate é um erro porque é uma operação que não aponta soluções. É uma operação que está a aumentar a pobreza, está a aumentar o desemprego, está a criar medo no seio da população, está a criar desinteligências com a população e as forças de segurança e está a descredibilizar a polícia. Portanto, é um erro, é um grande equívoco. E nós podíamos dar alguns exemplos de porquê que o governo tem que repensar esse tipo de operações. Primeiro, o exemplo é que o governo deu 6 meses, do ponto de vista legislativo, àqueles que roubaram, desviaram dinheiro do Estado. O governo, que quer repatriar esse dinheiro, deu 6 meses de moratória para as pessoas de livre, espontânea vontade virem a público para poder trazer o dinheiro. E não dá 6 meses aos mais pobres. Por quê? Porque é que não sensibilizou, não avisou, não criou condições e não deu 6 meses? Portanto, há a mim aqui uma preocupação de criminalizar a pobreza. Ou seja, as pessoas já são pobres e ainda são criminalizadas. Porque ao colocar a polícia como mediadora entre o Estado e o cidadão, que não é criminoso, o governo está a passar a imagem de que ser pobre quase é um crime. E isto é muito mau. Portanto, por que o governo, com as pessoas mais ricas que se apoderaram do poder econômico do país, dá uma moratória, 6 meses, só depois de 6 meses é que atua, e com os pobres não faz isso? Depois há outra questão, que é a desarticulação... Mas o Vítor acredita, perdão, o João Paulo, acredita que esta moratória viria, digamos, colocar alguma ordem naquilo que era... Não faria aquilo que disse o Vítor. Bem, o governo... parece estar a ser, não, digamos... O governo não está organizado. A mais importante desta operação Resgate. Os exemplos do guichê único, das finanças, o governo não está preparado para a avalanche de pessoas. Depois há um outro equívoco, que é pensar que o problema da pobreza, esse problema da dificuldade da população, venderem na rua, etc., está relacionado apenas com a formalização da sua atividade. Isso é um equívoco. Pensar que se as pessoas estivessem legalizadas ou se estivessem no interior dos mercados, resolvia-se o problema das pessoas. Isso é um equívoco. As empresas que estão legalizadas estão a falir. As empresas que estão legalizadas estão a tentar encontrar formas de repensar o seu modelo de negócios. Pensar que o problema é dizer à zungueira que se tiver um cartão de ambulante e pagar 300 kwanzas ou 500 kwanzas ao Estado, está resolvido o problema da zungueira. É uma pessoa que não estudou o problema com acuidade. O Executivo fala em ordem, João Paulo Ganga. É ou não é necessário? O problema da ordem pública é um problema de políticas públicas, não é um problema da política. A política é a última rácio desse processo. O problema da ordem pública é um problema de organização do Estado. Vamos dar um exemplo concreto em relação à imigração. Nós colocamos, nosso Estado angolano, mais de 400 mil pessoas congolesas fora do nosso território. Isto é um atentado aos direitos humanos. Muitas dessas pessoas têm família aqui. Eu sou congolês, tenho uma mulher angolana, entrei para o território angolano, criei família, estou ilegal e eu fui corrido. E a minha família? E as relações que eu estabeleci? E eu tinha uma empresa, e tinha um negócio. Portanto, o governo não pode gerar mais pobreza, mais desarticulação familiar. Aqueles que estão aqui dentro, é preciso criarmos um processo extraordinário de legalização. Nós temos que legalizar quem já está aqui dentro, porque quem está aqui dentro contribui. E depois nós, do ponto de vista histórico, os angolanos também foram imigrantes noutros países, sobretudo nos países limítrofes, nos Congos, na Namíbia, na África do Sul. Os angolanos estiveram lá. E, portanto, quando nós estamos a fazer esse tipo de operações, sinto-me de alguma forma envergonhado, porque nós não estamos a resolver o problema, nós estamos a criar mais problemas. E agora, todo mundo reconhece que é preciso começar de novo, é preciso acabar com a desorganização, mas para isso é preciso que se estude de facto os problemas e ataquem-se as causas dos problemas. Portanto, neste momento, todos os dias nós vemos a nossa população a fugir,
fugir, as senhoras a fugirem, com filhos nas costas. É uma vergonha nacional. E daqui a 2 anos ou daqui a 6 meses, vamos ver que acabou a operação e o problema mantém-se. Isso descredibiliza as instituições. Basta pensarmos que no Mártires, onde há pouco tempo fez-se perseguição às pessoas que vendiam dólares e não sei o quê. Se nós passarmos lá agora, a situação mantém-se. Por quê? Porque nós estamos a atacar as consequências e não estamos a discutir as causas. Agora, o governo devia rapidamente seguir aquilo que o Vítor disse, encontrar outras alternativas, como esta, que é um exemplo concreto. Ao invés das pessoas irem aos guichês únicos, houvessem brigadas a ir ter com as pessoas, portanto, para encontrar soluções. Agora, o problema é mais complexo do que a formalização da atividade das zungueiras. O problema não é esse. Portanto, o governo tem que perceber que o problema não é a zungueira ter um cartão de ambulante. Não é essa a questão fundamental. Quando o governo descobrir quais são as questões fundamentais que o povo está a viver, então vai encontrar políticas públicas satisfatórias e vai poder resolver a questão da ordem pública no nosso país.